Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre os sofistas. Os sofistas são filósofos muito polêmicos até os dias de hoje, porque eles eram mestres em oratória e retórica. Oratória é a arte de falar bem em público, e retórica é a arte de convencer, a arte de seduzir, de persuadir, enfim, para muitos, a arte do charlate. Os sofistas não eram mal vistos porque eram mestres em oratória ou em retórica. Eles eram mal vistos porque eles cobravam pelos seus ensinamentos. Ao contrário de Sócrates e seus discípulos, que ensinavam de graça, os sofistas eram da classe média e eles precisavam de dinheiro para se manter. Por isso eles andavam itinerantes de cidade em cidade, ensinando, as suas filosofias, que ia de tudo, versava de tudo a filosofia do sofista, desde como abrir portas, a como argumentar bem, aritmética, física, tudo o mais que fosse útil para uma pessoa, um sofista podia ensinar. Eles também eram relativistas morais. O que significa isso? Significa que eles não perguntavam para que ia ser usado aquele ensinamento. Se você chegasse a um sofista e falasse, eu quero aprender a abrir fechaduras, ele simplesmente iria te cobrar por 5 lições. Ele não ia perguntar, para que você quer aprender a abrir fechaduras? Será que você quer ser um ladrão? Será que você vai querer roubar alguma coisa? Não, ele te ensinaria e após 5 lições, ele falaria, tudo bem, você está pronto, pode fazer seu ofício de abrir portas. E você ia tentar abrir uma porta ou um cadeado. E de repente você não ia conseguir. Porque também era comum os sofistas não ensinarem tudo de uma vez só. E você voltaria e reclamaria, se eu sofista, eu não aprendi tudo. E aí o sofista ia dizer para você, bem, eu fui um bom professor e te ensinei, mas você não foi um bom aluno, me pague mais 5 lições e você aprenderá. E novamente a pessoa pagava aquelas lições e o sofista agora sim ensinava o correto e ele conseguia abrir as portas e tudo. Por que eles foram importantes na Grécia naquela época? Eles foram importantes porque a Grécia, principalmente Atenas, vivia uma democracia. E na democracia é muito útil você saber convencer os outros, você saber falar em público. É extremamente útil. Então todos queriam aprender esse conhecimento. Eles também foram importantes porque, ao contrário dos pré-socráticos, que eles buscavam saber sobre o universo, o mundo, a natureza, estavam procurando arqué, que é o elemento original de todas as coisas, os sofistas estavam procurando questões humanas. Os sofistas pensavam, nada me importa saber a origem do mundo se eu não souber como ser feliz, ou se eu não conseguir dinheiro para me sustentar, ou se eu não conseguir convencer a cidade e as leis da polis ao meu favor. Então os sofistas trouxeram essa filosofia de uma esfera mais metafísica para uma esfera mais humana, antropológica. Eles foram os primeiros a introduzir o mundo humano e as questões humanas à filosofia. Eles também eram relativistas morais porque eles eram céticos. Como assim, professora, céticos? Eu vou te dar o exemplo de 2 sofistas muito conhecidos. Um deles foi Protágoras, que disse, o homem é a medida de todas as coisas. Ora, quando ele diz o homem é a medida de todas as coisas, ele está dizendo que tudo é relativo. Que os seres humanos do passado não são os mesmos seres humanos de hoje. Ou os valores da Grécia Antiga não são os mesmos valores do Brasil de hoje. Então, o homem de lá tinha uma medida para medir as coisas. E o homem de hoje tem uma medida para medir as coisas. Outra coisa que ele quer dizer também é que não há uma verdade absoluta inerente na natureza, mas sim uma verdade humana, pois nós criamos a linguagem, criamos regras sociais, criamos inclusive o conceito de verdade. Então ele começa aí com o relativismo moral e o ceticismo dentro da epistemologia. Ceticismo significa que ele não acredita num conhecimento puro e verdadeiro. Outro que eu quero falar para vocês é o Gorgias. O Gorgias ele é fenomenal, porque ele percebe uma diferença que até agora ninguém tinha percebido, que há uma diferença entre a verdade que existe, a verdade que é dita, a verdade que é percebida, que é entendida. Ou seja, pode haver uma verdade, mas será que eu posso falar sobre essa verdade? Será que você pode entender essa verdade? Gorgias vai dizer que não. Pensa comigo, se tivesse uma briga na sua sala de aula, em algum momento, todos iam ter a mesma percepção e iam contar a mesma história sobre aquela briga? Provavelmente não.
Os que forem mais amigos do fulano A, que está brigando, vão dizer que ele é o certo e o outro é o errado. Os que forem mais amigos do fulaninho B, vão dizer que ele está certo e o outro está errado. Os que estiverem na parte de trás da sala vão ver a briga por um ângulo e vão dizer que foi fulano que começou. Os que estiverem na parte da frente da sala vão ver a briga por outro ângulo e vão dizer que foi Beltrano que começou. O diretor da escola que vai vir ajudar naquela briga vai dizer que foi uma questão de violência social. A professora já vai ter outra visão. E assim cada um vai ter uma ideia do que é a verdade. Mas ninguém vai ter a verdade absoluta. Cada um vai ter uma visão parcial daquela realidade. Então, Gorgias diz que a verdade não existe. Na verdade, ele diz que o ser, né, não pode existir. Né? Mas ele, extrapolando o pensamento dele para a gente entender o ceticismo, vamos colocar aqui a verdade. A verdade única e absoluta que abarca tudo não existe. Porque ela seria a soma das ideias de todas as pessoas e da visão de todas as pessoas que participaram daquele acontecimento, inclusive dos dois envolvidos na briga. Mas vamos imaginar que exista um ser, tipo o professor Xavier do X-Men, que coloca aquele capacete do cérebro e consegue ver a realidade pela mente de todo mundo. Consegue sentir tanto a dor de quem levou o golpe, quanto a felicidade de quem bateu, como a vergonha de quem levou o próximo golpe. Consegue perceber tudo pelos olhos de todo mundo. Esse ser seria um Deus, né? Se ele conseguisse sentir e ver a realidade pelos olhos de cada uma das pessoas ali presentes, inclusive das pessoas que não estavam presentes. De repente os pais deles, de repente o delegado, se essa briga tomasse uma proporção maior. Mas se esse ser existisse e ele conseguisse ver pelos olhos de todo mundo, ele teria a verdade absoluta? Digamos que ele exista. E ele conseguiu ver a realidade não apenas em porções, mas pelos olhos de todos. E ele somou tudo e ele tem uma visão absoluta da realidade. Gorgias vai dizer, mesmo se esse ser existir e conseguir contemplar a realidade como um todo, a partir dos pontos de vista de cada um, esse ser não conseguiria comunicá-la. Porque falta palavras, falta elementos na nossa linguagem para poder expressar a verdade, que é a soma da visão de todas as pessoas envolvidas naquele assunto. Então, Gorgias vai dizer, a verdade não existe. Se ela existir, ela não pode ser entendida, porque são pontos de vista opostos de várias pessoas. E se ela conseguir ser entendida, ela não pode ser comunicada, porque nós não temos palavras para expressar sentimentos opostos e ao mesmo tempo. E assim ele conclui o ceticismo dele. Ele é relativista moral, assim como os outros sofistas, ou seja, para os sofistas, bem e mal é questão de ponto de vista. Para mim, que recebi o dinheiro como professor daquele cara que abriu fechaduras, isso foi um bem ter ensinado ele a abrir fechaduras. Para alguém que vai perder os bens porque ele vai roubar, isso vai ser um mal. Para ele vai ser um bem, porque ele vai adquirir dinheiro. Então, bem e mal para eles era uma questão de ponto de vista. Não era uma questão absoluta. Já para Sócrates, e aí está a treta de dos sofistas com Sócrates, bem é uma categoria real e só existe um bem, o qual está no mundo das ideias. E aqui, o bem que existe aqui nessa terra é um reflexo desse bem que está no mundo das ideias. Então, para Sócrates, existe o certo e o errado. Se você não faz o certo, você está errado. Existe o bem e a ausência de bem, né, que seria o mal. O mal não tem existência física, mas ele tem, no caso, é a ausência do bem ou um bem degenerado. E aí o Sócrates treta muito com os sofistas por causa disso, porque eles são relativistas morais. Outra coisa interessante também, Sócrates se choca muito com os sofistas porque ele cobra pelos seus ensinamentos. Isso você tem que guardar aí na sua memória. Mas por que Sócrates acha que não deve cobrar pelos seus ensinamentos? Sócrates também não era pobre? Sim, você já viu em seus estudos que Sócrates era pobre. Só que ele acreditava que tudo que eu conheço, minha alma já sabia do mundo das ideias. Tudo que eu conheço. Então, as minhas ideias estavam adormecendo, porque quando eu nasci nesse mundo, a dor de nascer aqui foi tão grande que eu esqueci tudo. E o professor, ele não dá nada de novo para o aluno. Ele apenas ajuda o aluno a relembrar as coisas que ele já sabia do mundo das ideias. Como Sócrates poderia cobrar? Se ele não está te entregando nada de novo, só está despertando as ideias na sua mente. Já os sofistas não. Para os sofistas, tudo que eu aprendi na experiência aqui nessa terra. E eu paguei para aprender.
Eu investi horas da minha vida, horas no meu estudo. Então, nada mais justo do que eu cobrar para os meus discípulos aquilo que eu ensinei, porque afinal eu também investi tempo e dinheiro para aprender. E aí fica uma pergunta para você. Você é um relativista moral? Você acredita que bem e mal é uma questão de ponto de vista, como os sofistas? Ou você acha que Sócrates estava certo? Existe um outro mundo metafísico onde existe um bem e um mal, e alguém pode agir de acordo com o bem pré-estabelecido e o mal. Verdade é uma questão de ponto de vista para você? Ou não? Ou existe uma verdade absoluta que corresponde à natureza dos fatos e existem pessoas que estão enganadas quanto a essa verdade? São perguntas importantes para a gente refletir.